A reforma trabalhista propõe mudanças na lógica de relação trabalhista e algumas delas vão impactar diretamente a sua vida. O fatiamento de férias, horas extras e novos tipos de jornada de trabalho são algumas dessas propostas, mas tem muita coisa na consolidação da lei do trabalho, a CLT. O que a reforma trabalhista vai modificar? O principal ataque que a classe trabalhadora vai sofrer diz respeito ao predomínio de convenções e acordos coletivos, em detrimento do que a lei estabelece. Isso significa que, em relação a algumas matérias, o que foi acordado entre os sindicatos não mais vai precisar se limitar ao que a lei estipula. Em outras palavras, os capitalistas terão absoluta liberdade para controlar a força do trabalho de acordo com a sua vontade. Para as mulheres, os efeitos do prolongamento da jornada de trabalho serão ainda mais profundos, tendo em vista a dupla e até a tripla jornada de trabalho, que fazem com que, ao chegarmos em casa, ainda tenhamos que realizar tarefas domésticas. Essas tarefas são essenciais para que os trabalhadores tenham condições de continuarem trabalhando. A reforma trabalhista faz parte do conjunto de medidas que o atual governo de Michel Temer quer impor à população. Num cenário de crise econômica, a retirada dos direitos dos trabalhadores possibilita para os patrões que seus lucros sejam garantidos. Precarizar as relações de trabalho é a única saída que o atual governo apresenta. Mostrar com isso que faz uma nítida escolha. Está do lado daqueles que nos exploram e nos oprimem. A reforma trabalhista visa modernizar a relação do cidadão brasileiro com o trabalho. A mudança que nós vimos como a mais favorável ao trabalhador em nossa pesquisa foi a questão do trabalho remoto, ou home office, que já existia, porém vem agora com novos direitos, como por exemplo o contrato que inclui os gastos de energia e internet. Outra principal mudança são as férias, que agora pode ser dividida em 3 partes, porém, 2 têm que ter no mínimo 5 dias e uma 14 dias. Além disso, trabalhadores com jornada parcial, ao invés de tirar 18 dias de férias apenas, poderão tirar 30 dias, o que favorecerá muito o trabalhador. Bom dia, nós estamos aqui com o senhor Fernando Andrade Freitas. Ele vai falar um pouco sobre a reforma trabalhista. Eu posso dizer da reforma trabalhista? A reforma trabalhista ela já era para ter acontecido há muitos e muitos anos. Até porque essa legislação da reforma trabalhista, eu que ela era escolha de Getúlio Vargas, não sei bem quem foi o presidente que instituiu no Brasil, é de 40, 50, mais de 60, 70 anos aí com essa reforma atrasada. Eu diria até que era da época da escravidão ainda, que o povo era escravizado, ela trabalhava, tinha seus proprietários, enfim. Hoje isso não existe mais no Brasil há muitos anos, então não tem porquê a gente achar que todo empresário é mau caráter, que todo empresário é aquele que escraviza seus funcionários, que não é. Até porque existe um Ministério do Trabalho que é responsável por fiscalizar tudo isso. Aí você vai dizer assim, não, essa mudança vai prejudicar os trabalhadores. E o Ministério e a Justiça do Trabalho está aí para quê? Não é para fiscalizar tudo isso? Como existem fazendas aí que andam dentro de um mato, o pessoal sendo escravizado. Esse sim precisa não ser, de uma forma ou de outra, coibida. Mas que tem que mudar, tem. Porque hoje na Justiça do Trabalho, é comum se dizer que uma mentira do funcionário vale mais que 10 verdades do empresário. E todo mundo age em torno de que o empresário ele é um grande, entre aspas, desonesto. Então, senhor Fernando, o senhor acha que a reforma trabalhista vai ser só boa para os empresários ou vai ser boa para os trabalhadores também? Eu acho que eu poderia até, arrisco até dizer que a reforma trabalhista vai ser melhor para os empregados. Porque hoje a gente tem um índice de desemprego altíssimo no Brasil, acho que até no mundo. O que é isso? Por que isso? Porque as pessoas hoje que são investidores têm medo de investir no país em que a legislação trabalhista só atua em favor do empregado. Com isso nós vamos criar mais postos de trabalho e o nível de desemprego tende a diminuir, com certeza vai diminuir. Eu vou te falar aqui uma situação que acontece hoje com os cruzeiros, que eu peguei uma reportagem não faz muito tempo. Que todas as empresas de cruzeiro que atuam no mundo não querem atuar no Brasil, porque a nossa legislação trabalhista só advoga para os empregados. Ou seja, o cara montou um cruzeiro que vai vazar 15, 20 dias viajando. Mas esse cara chega aqui no Brasil, ele quer receber hora extra durante todo o período que ficou embarcado fazendo essa viagem. Se a gente não analisa que, não sei bem como é que é a relação de trabalho e emprego dele, mas imaginando que quando ele chega aqui no Brasil, quando ele desembarca do cruzeiro, ele folga 10 dias. Quer dizer, o que ele folga não conta. Então,
é uma coisa para ser pensada e eu acho que a gente não sabe exatamente como é que ela vai agir no meio do Brasil, mas eu espero que seja melhor. Tá bom, obrigado, seu Fernando. Que realmente a gente possa prosperar. Estou aqui com o professor Moreira, que vai responder algumas perguntas sobre a reforma trabalhista. Qual o significado da palavra CLT? Consolidação das leis do trabalho. E você pode nos explicar quem foi beneficiado com essa reforma? Com certeza, Caio, não foi o trabalhador, e sim as empresas. O que há de positivo nessa reforma? Essa reforma trabalhista, Caio, penso que tem poucos pontos positivos. Um desses pontos positivos está na criação do trabalho remoto, o home office. Nessa atividade, tudo que o trabalhador usar será formalizado com o patrão, via contrato, como equipamentos, gastos de energia, internet. E o controle do trabalho será feito por tarefa. Penso que esse é um dos pontos positivos dessa reforma trabalhista, a questão do trabalho home office, aquele feito realmente na residência do trabalhador. Você concorda que essa reforma irá ajudar a diminuir o índice de desemprego? Excelente pergunta, Caio. Não existem estudos que demonstrem que há um aumento de emprego quando se retira direitos sociais. Mas, se nós estivéssemos aqui falando da redução da jornada de trabalho, aí sim nós poderíamos afirmar que haveria um aumento significativo de empregos. Vamos ver como A reforma trabalhista ela poderá sofrer modificações? Excelente pergunta, Caio. Naquilo que foi possível no estudo do texto para a sua aprovação, e foi aprovada, sancionada pelo presidente Temer, não pode ser mudada a priori. Mas, durante a relação nessa nova regra de patrão e empregado, se houver alguma norma que conflite com a Constituição Federal, poderá ser objeto no futuro de uma proposta de emenda constitucional, aquilo que a gente conhece no direito como PEC. Como fica o parcelamento das férias dos trabalhadores? Excelente pergunta, Caio. As férias dos trabalhadores poderão ser fracionadas em até 3 parcelas mediante negociação, sendo que a primeira não pode ser inferior a 14 dias corridos e as demais em 5 dias corridos, ou seja, não pode ser inferiores a 5 dias. A reforma trabalhista mudou a jornada de trabalho? Excelente pergunta, Caio. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a jornada de trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias e de 44 horas semanais. Com a nova regra, a jornada de trabalho passa a ser de 12 horas e o trabalhador terá 36 horas de descanso. Não pode ser superior a 44 horas semanais ou a 48 horas com as horas extras. Como fica o trabalho intermitente? Boa pergunta, Caio. O trabalhador será remunerado pelo período trabalhado, pelas horas trabalhadas e também pelas diárias. Esse trabalhador também terá direito a férias, FGTS, Previdência e 13º salário. Com a reforma trabalhista, ficou mais difícil o trabalhador reivindicar os seus direitos na justiça? Excelente pergunta, Caio. Ficou muito mais difícil. Para você ter uma ideia, se o trabalhador não comparecer à audiência, terá que pagar as custas processuais para renovar a ação. O trabalhador terá direito ao repouso semanal? Excelente pergunta, Caio. Todo trabalhador tem direito a um repouso semanal remunerado
preferencialmente aos domingos. Obrigado pela Muito obrigado. entrevista. Obrigado a você. Boa sorte. Obrigado.